Então, boa tarde, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem a nossa aula aqui especial do nosso terceiro chakra. E eu ia falar que o Luiz não sabia se ele ia atrasar um pouquinho, mas eu desconfio que ele está chegando, chegou! Que bom, Luiz! Bem-vindo, Luiz! Eu vi a minha fotinho aparecendo ali e falei, pera um pouco. Como assim? É o Luiz, é porque ele está usando também. A gente está trocando, né, juntinho aqui. Mas então o Luiz está aqui também. Seja muito bem-vindo, Luiz. Oi, Tudo gente, bem, boa Luiz? noite. Cheguei correndo, mas cheguei. Aê! Muita vontade de estar no terceiro chakra. Oba! Que bom, que bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu acabei de abrir aqui, Luiz, tá? Você só tá com o meu nome aí. Depois eu vou pedir para você se você conseguir mudar, tá? Porque, só para a gente ir começando aqui, uma informação importante é que a Judite está hoje fazendo a tradução para o espanhol, tá? Então, se tiver alguém que fale espanhol, pode fazer a modificação para o espanhol na interpretação, tá? E acontece o seguinte, a Judite está com uma instabilidade da internet. Então, se acontecer, por acaso, de a Judite cair, fiquem aqui com a gente, comigo e com o Luiz. A gente se compromete a falar devagarzinho, a tirar as dúvidas caso alguém do espanhol não entenda, tá? Vamos no português, se precisar trazer um portunhol, a gente vai, o Luiz e eu, a gente vai aqui segurando no carisma, né, Luiz? Esse terceiro chakra que fala do carisma, a gente vai nessa pegada hoje, tá? Então, para a gente ir começando, né? Ah, Luiz, você quer dar um oi? Eu queria só fazer um momentinho para a gente trazer um pouquinho da presença. Ou você prefere falar depois ou quer falar agora? Posso falar depois da presença. Então vamos lá. Então vamos trazer um pouquinho da nossa presença, tá? Então eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos um pouquinho, tá? Para que a gente possa se conectar um pouquinho, trazendo um pouquinho da nossa presença. Então, fechando os olhos, sentindo os seus pés tocando o chão, respirando bem profundamente. Inspira, trazendo o máximo de ar, enchendo bem os pulmões e vai soltando também o máximo de ar, relaxando. Inspira. Esse ar agora vai trazer uma energia que vem lá do centro da Terra, que vai revitalizando cada célula do seu corpo. Então, inspira esse ar que vai te fortalecendo. A gente já vai entrar mais nessa energia do terceiro chakra, do seu poder pessoal. Então, inspira essa energia que te fortalece. Traz a sua força, ela vai revitalizando, fortalecendo cada célula do seu corpo e vai soltando ar, liberando toda energia que não te beneficia, energias do dia, preocupações, tudo o que não te é benéfico. E vai inspirando novamente, trazendo ainda mais essa sua força interior e vai soltando o máximo de ar com bastante tranquilidade, aos pouquinhos, sentindo os pés tocando o chão, vai voltando, abrindo os olhos tranquilamente. Muito bem, e eu vou fazer um convite também. Quem puder abrir a câmera, é tão gostoso a gente poder olhar os rostinhos de vocês. Então, fica esse convite aqui. Né, Luiz? Dá o nosso oi aqui, Luiz. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu tô adorando os adereços, assim, da Andréia, da Ana Freitas, bem amarelos e bem solares. E é bem isso, né, que esse chakra vem trazendo. Eu chego bem suado primeiro, empolgado, que tá tendo retiro de carnaval aqui na escola.
E eu estava facilitando danças circulares, que me traz muito o meu terceiro chakra. Porque ele, primeiro, eu tenho que estar ali na autoridade energética, e esse chakra fala muito sobre isso. Segundo, é que eu sou a referência. As pessoas têm que me olhar para dançar junto. Então, se eu tivesse muito pouco seguro ou titubeando, aí não sei como é que é isso em espanhol. É... Ou com um certo receio de liderar, de certa forma, aquele conjunto de pessoas, eu não conseguiria fazer o trabalho, né? Esse trabalho me exige um lugar, não me exige no lugar ruim, mas ele me empodera para eu estar nesse lugar, né? Nesse lugar de, ok, eu quero ser visto, né? Porque o círculo, ele não tem quina, não dá para se esconder num círculo. Não dá assim, ai, não, deixa eu ficar ali na esquina, não dá. Um círculo, você fica em evidência, assim como todos no círculo, né? Então, como é que você assume a autoridade energética de um círculo sem ser autoritário? Essa é a dança que o terceiro chakra me convida quando eu estou assumindo esse papel, né? E eu falo para vocês porque eu já tive muito esse lugar do, mas não é assim, o passo é assim, que eu ia um pouco pro lugar do perfeccionista, né? Do, não, não é assim, peraí, deixa eu consertar você. E o primeiro a se consertar era eu a mim mesmo. Quando eu errava, eu parava toda a dança, eu dizia, não, gente, eu errei, peraí, eu tenho que me consertar aqui. Então, isso também é um se colocar em evidência, tanto no acerto quanto no erro, né? Quanto no acolhimento do tempo do outro, quanto no respeito do meu tempo. E a gente está falando de um chakra que tem um elemento fogo de, de frente, né? Então, o fogo, ele não diz assim, para você eu queimo, você eu não queimo. Ele sai incendiando, né? Ele sai ou comedido ou muito inflamado. Então, é um pouco do que a gente vai trazer aqui, do que eu tô chegando, né? Eu tô chegando assim, agitado e cheio de calor, e energia desse pulsar. É isso. Muito bem, que lindo, né? Porque eu queria justamente, né, essa coisa do fogo, a gente vai aprofundar mais, isso é muito importante, né? E esse terceiro chakra, enfim, a gente tem, na verdade, assim, são três chakras que a gente chama de inferiores. A gente tem o quarto chakra, que é o centro de tudo, que é o coração, e a gente tem os três chakras superiores. Então, a gente está aqui no terceiro chakra concluindo um ciclo. Isso é importante a gente ter essa, né, essa clareza aqui. Então, o terceiro chakra tem um lugar assim muito importante. Eu queria só para a gente começar aqui trazer um pouquinho assim só uma recordação do primeiro e do segundo para a gente entender esse papel do terceiro, né? Então, em termos de localização, né, a gente tem uma experiência que é interessante de a gente entender a posição deles a partir do palmo da mão. Então, assim, o primeiro chakra, a gente tem ele lá no nosso períneo, que é entre o sexo e o ânus, certo? Então, lá embaixinho mesmo, né? Se a gente pegar a nossa palma da mão e a gente fizer um movimento assim, dos cinco dedos mesmo, desse ponto embaixo para um pouquinho mais em cima, a gente vai chegar no segundo chakra, certo? Aqui eu tô com esse fundo aqui que atrapalha tudo, né? Tá. Então, aqui onde está meu dedo, eu acho que eu vou tirar esse fundo. Vou tirar o fundo para ficar um pouco melhor. Então, vamos lá. Pronto. Né? Então, a gente tem, né, o períneo lá embaixo, aqui não dá muito para ver, mas, enfim, embaixo. Aí a gente pega, né, essa distância de uma mão, a gente tem o segundo chakra. Então, alguns dedos aqui, uns dois dedos abaixo do umbigo, né?
E aí, a gente pegando mais 5 dedos aqui, a gente chega no terceiro chakra, né? Esse ponto aqui, nos 3 dedos acima do umbigo, tá? É a localização. E esse chakra é o chakra do nosso poder pessoal, né? Então, é um chakra muito importante. Todos são, né? Isso é sempre importante dizer, todos são, né? Mas, assim, esse chakra é o chakra do nosso ego, né? Então, é o chakra que tem a nossa luz interior, que a gente, né? Por isso que essa representação do sol, o amarelo, o fogo. E aí, quando o Luiz traz essa questão assim, do quanto o fogo ele pode queimar de uma forma destruidora, ele também pode transmutar aquilo que não serve mais, né? Então, por isso é tão importante a gente perceber, né? Essa, todo esse nosso poder a partir desse chakra, porque é ele que vai representar. E aí a gente tem o nosso ego, né? O ego é uma coisa que é muito importante a gente investigar, porque assim, falar em ego, existem muitas linhas, principalmente linhas espirituais, que falam que a gente deve acabar com o ego, né? Que o ego é algo ruim, e não é bem por aí, né? O ego que traz a nossa personalidade, ele tem a sua função, né? Um ego muito forte gera o egoísmo, o autoritarismo, que eu estava falando, a tirania, né? Agora, um ego muito fraco, ele também vai para um outro lugar péssimo, que é do vitimismo, que é você ser muito fraco, ter uma autoestima lá embaixo, né? Esse é o ego fraco. Então, o grande ponto é a gente encontrar o ponto de equilíbrio, para que a gente possa alinhar o ego, né? A nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, né? Desse lugar é que a gente vai realmente encontrando esse lugar de poder, tá? Porque lá no primeiro chakra, a gente vem de uma experiência que é mais primitiva, né? E é a da sobrevivência, né? Então você no mundo ali, né, a partir de uma percepção mais primitiva mesmo, sabe, do ser humano como um animal mesmo, sabe, que precisa caçar para sobreviver, sabe, que, enfim, né, que tem ali a guerra, que tem o conflito como base de tudo. Aí a gente vai para o segundo chakra, que a gente tem já essa relação com a mãe. Então, o segundo chakra já tem, né, o primeiro chakra é esse eu ainda muito até inconsciente da percepção de si mesmo, né? No segundo chakra, a gente já tem eu e o outro, só que é o outro ali numa relação que a gente falou muito da simbiose, dessa mistura com o outro, né? No terceiro chakra, aí já é o eu no mundo. Então é essa primeira impressão de mim mesmo, é quando eu me reconheço. Só que se eu me reconheço sozinho, né, aí pode ter todas as distorções do ego. Aí a gente pode ter uma visão de poder que é uma visão que é muito predominante. Por exemplo, até eu queria até saber aqui de vocês, quando a gente fala em poder, né, o que é que você falou em poder? O que que você entende por poder? Uma palavra. Me escrevam aqui no chat, uma palavra que representa o poder para você. Escreva aqui para mim, vamos ver. Quais são as percepções de poder que a gente tem? A Cláudia está falando comando. Vamos lá. Autoritarismo, a Cris. A Ana Paula Dinheiro. Interessante. Tudo está no terceiro chakra. Tudo isso no terceiro chakra. Escolha, Ana Freitas. Liderança, a Fernanda Neves. Bem interessante, né? Olha só que interessante. Então, tudo isso pode estar muito relacionado realmente ao poder, né? A Andréa está falando em liderar, a Sandra capacidade, né? Muito interessante. Ó, a Nicole está falando, me veio algo negativo, com alguém muito orgulhoso e autoritário. Sim, também pode ser, né? Mas aí é que tá. Se a gente pegar o poder, né, e for um pouquinho mais fundo, a gente pode perceber que às vezes a gente distorce, né, o poder, porque o ego, ele é especialista em distorcer tudo, tá? A nossa personalidade, ela vê as coisas de uma forma mais limitada.
Agora, quando a gente fala na nossa essência, no nosso espírito, aí a história é outra. E na Cabala, por exemplo, né, eu aprendi, eu gosto de uma visão que a Cabala traz, que é do poder como a nossa capacidade de compartilhar amor. Como é que soa isso? Não é interessante a gente pensar assim? Que o poder pode ser a nossa capacidade de compartilhar amor? Não há algo maior do que isso, enquanto poder. Esse é o verdadeiro poder. Todas as outras distorções, tudo que é mais autoritário, que leva a gente para um lugar mais de egóico, né? São distorções, né? Então, por isso que se a gente entender que o verdadeiro poder é a nossa capacidade de compartilhar amor, aí sim vale muito a pena a gente ter poder, porque senão, às vezes a gente pode confundir as coisas, né? Às vezes a gente pode não querer ter poder, porque olha, o poder como algo tão negativo como a Nicole trouxe, né? Aquela coisa autoritária, né? Ah, não, eu não quero ter poder. Aí o que acontece? Você pode alimentar, nós estamos aqui nutrindo o ser, né? Olha como as coisas acontecem. A gente às vezes está alimentando a falta do poder, justamente porque a gente tem uma ideia distorcida do poder, né? Então é isso aqui que a gente está trabalhando para que a gente equilibre, para que a gente, por isso que eu trago essa questão da capacidade de compartilhar amor, porque isso transforma o mundo. E é a partir daí que a gente se conecta com o fogo, dentro dessa capacidade de transmutação, né, Luiz? Foi isso que você chegou trazendo, né? Sim, exatamente. E quando você traz esse significado da cabala, né, esse conceito da cabala, quando você falou, você perguntou, eu fiz assim, ai, gostoso, foi a palavra que me veio. Mas não é um gostoso no sentido do agora eu tenho poder e aí eu vou manipular ou pisar nas pessoas que têm menos. É tipo, uau, eu consigo, bem o que você trouxe, compartilhar esse lugar. Eu lembrei que a nossa mestra Angelina, ela falou, né, que seria muito interessante que a gente tivesse a oportunidade de ser líder, pelo menos uma vez em algo. Esse líder que se responsabiliza, esse líder que conduz, esse líder que olha o todo. Não é eu vou comandar ao meu bel prazer. É, uau, eu tô num lugar de comando, num lugar de privilégio, num lugar de integração, né? Então eu vou comandar para que todo mundo que está ali sendo regido por mim naquele momento possa estar nas melhores funções que aquelas pessoas possam ter para que a roda rode com mais facilidade, para que a distribuição desse amor, né, como o Adriano trouxe no conceito da Cabala, seja distribuído por igual, que não fique retido em mim. E eu trago isso porque foi muito do meu processo aqui dentro da Escola da Aura. Na verdade, só de estar aqui no comando, né? Tá eu com um facão na mão, simbólico, o Adriano com outro facão na mão, e a gente está dizendo assim: a gente sabe o caminho, a gente já trilhou alguns desses caminhos, então agora a gente pode levar vocês até onde a gente foi. E que pra gente já é coisa pra caramba. Isso não significa que eu não vou me rasgar um pouco no caminho. Eu não vi um galho que eu achei que eu dominava toda a floresta. Nasceu um galho extra e eu me cortei. Eu me cortei e fiquei, uau, me cortei. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar quebrar ele para que os demais não se machuquem, porque eu tô na frente, né? E não é só eu tô na frente por isso. Estamos aqui porque também tivemos a autorização de alguém que tem poder. Esse alguém que tem, além do poder, esse poder dessa pessoa que eu estou falando agora, seria Angelina Taide, é um poder visionário, sabe? Não é um poder que ela junta para ela. É bem isso que o Adriano trouxe. Assim, foi
uma frase que ecoou profundo. E a Angelina, ela fala, olha, eu fui pioneira em certas coisas, né, como o reiki em Portugal, mas eu não queria aquilo só para mim, eu queria distribuir, eu queria que tivesse muitos mestres em reiki para que o reiki pudesse ir mais longe. Se ela pensasse pequeno, ela pensaria: não vou dar o mestrado para ninguém, porque só eu vou ser autoridade energética no reiki em Portugal. Eu vou ganhar o dinheiro todo, eu vou fazer, sabe? E aí é o contrário. E quando eu vejo e eu ouço ela contar histórias de expansão e distribuição daquela expansão, inclusive uma distribuição até para ver o que que o outro faz com o poder, porque o poder ele não distorce você. Você pode ter o poder distorcido e projetar esse poder nessa distorção para fora. E tem os testes, né? Eu ouvia muito isso. Dê poder a uma pessoa e você vai ver quem realmente ela é. E eu lembro que essa frase era tipo: Fulano ou fulana tá assim, suave, quieto, quieta, porque ela não tem poder. Mas se você der um poder, ela vira uma retroescavadora e vai passar por cima. Isso é de total verdade? Eu sinto que não. Mas se você já tem uma relação com o poder distorcida, sabe aquela coisa de oprimido vira o opressor? Então, assim, peraí, é, coisa da Nicole me fez muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. No dia que eu tiver um poderzinho, eu vou devolver pra ela. Ver que tem meio que um pacto de vingança ali, nesse lugar. Eu não tô querendo distribuir amor, eu tô querendo dar o troco. Então, tem muitas relações nesse lugar do poder, inclusive do alto poder, como o Adriano trouxe, né? O vulcão que mora em você, ele entra numa erupção boa para colocar as coisas para fora, o magma que está dentro de você, a lava que está dentro de você, ou você implode. O seu vulcão está ali prestes a entrar em erupção e você contém aquele vulcão. Tipo, não, agora eu não posso. Nesse lugar eu não posso. É, falar o que eu realmente sinto de falar, eu também não posso. E aí eu vou implodindo, implodindo, implodindo. Por isso que esse chakra também ele tá muito ligado à digestão. E não é só digestão de coisas físicas, é a digestão da vida, né? Quanto custa você digerir a vida? Você está digerindo bem, está digerindo com ódio, sabe? Quando o povo diz, eu acordei na força do ódio. E por que muita gente está fazendo essa digestão na força do ódio? Porque muita gente está fazendo o que não quer fazer, está fazendo o que não deseja fazer, está fazendo algo que não te dá impulso de prazer. Lembra do prazer do segundo chakra? Se você já vem com tolimento do prazer e você foi ensinado ou ensinada que você tem que ignorar o prazer e fazer algo que te dá dinheiro, porque é o dinheiro que te dá prazer, já tem um monte de distorção aí nesse contexto. E, por exemplo, quem são as minhas primeiras referências de poder? Geralmente são as pessoas que cuidam de você, pai e mãe, né? Mas meu pai era muito autoritário, ele era muito agressivo. Eu olho o poder como algo de autoritarismo e de agressividade. A minha mãe, ela era muito submissa, ou a minha mãe era muito autoritária, né? E meu pai era muito submisso. E eu olhava e eu me espelhava no meu pai. Eu não tinha força de peitar a minha mãe.
e dizer: mãe, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou buscar o meu jeito de fazer. Tem uma frase que geralmente quem lida com constelação fala muito que assim, você pede para alguém que é maior que você, e esse maior também é um tipo de poder, né, hierarquicamente, e digamos que fosse Cris Barreto. Eu volto para Cris e peço: Cris, você me permite fazer um pouco diferente? Nem melhor, nem pior, mas um pouco diferente. Por quê? Porque eu entro no lance do ego que o Adriano trouxe. Se eu quero fazer melhor que você, eu me coloco maior, porque você não sabe e eu sei. Se eu quero fazer menor do que você, eu coloco você nesse pedestal de ser maior. E eu também não faço da minha forma. Então eu peço licença para fazer do meu jeito, um pouco diferente. E aí eu não crio rusga, eu não crio processos de vingança, porque eu não tô te dando troco, eu não tô esfregando na sua cara o quão você não sabe fazer e o quanto eu sei. Eu só tô dizendo, eu quero sua autorização, caso você fosse minha mais velha, digamos assim. Eu posso fazer diferente? Eu não quero repetir o que você está repetindo. Eu quero fazer um pouco diferente, né? Botar o meu poder para funcionar diferente do seu. Então é importante que a gente olhe as referências que temos de poder, né? Quem é a pessoa poderosa que está perto de mim, que tem autoridade energética, muitas vezes em decisões que eu tomo? Eu sou uma pessoa que tomo decisões sem perguntar nada a ninguém, ou eu sou aquela pessoa que consulto algumas referências que eu tenho e eu não estou colocando aqui certo e errado. Eu só estou trazendo questões, né? Questões até para você explorar o quanto de autorização você tem para ser quem você é, para atuar você no mundo. E isso vem muito desse lugar, né, Adriano? É isso, e é muito forte, porque o Luiz trouxe aqui muitas questões importantes do segundo chakra, do terceiro chakra, né? E uma delas, assim, porque a gente está vindo aqui dessa crescente, né? Que a gente veio da sobrevivência, né? Viver e sobreviver, essa diferença. A gente veio no segundo chakra, né? Em que a gente explorou aqui os prazeres de viver, né? Da vida. E agora a gente tem aqui a oportunidade de identificar o valor da vida, né? Então, é dentro disso assim que a gente pode ir conectando esse poder, esse lugar de liderança, esse lugar de a gente se responsabilizar pelos nossos atos, né? Pelo que a gente vive, né? E tem muita coisa nesse sentido aqui. Eu estava me lembrando aqui de um exemplo, né? Que eu tive porque assim, se a gente pensar bem, ó, no segundo chakra a gente está ali naquela mistura, lembra? Da mãe, da criança, né? Junto da mãe ali, a criança interior, né? Depois que vai crescendo também e tal. Mas o terceiro chakra vem daquele lugar assim que tem, sabe a coisa do adolescente meio rebelde, né? Que a gente agora eu descobri que eu posso, e aí tá todo mundo errado, né? Então o adolescente que acha que sabe tudo, e que aí todo mundo, os pais, principalmente, né, professores, eles já não sabem mais nada, porque eu é que sei, né? Então, olha, né, como a gente muitas vezes sai de um polo para ir para outro polo, né? De repente ali de eu totalmente dependente e aí eu vou conquistar a minha independência, mas sem uma boa base ainda, né? Então, esse é um lugar ainda frágil desse poder, né? E aí eu estava me lembrando de uma situação que eu vivi quando eu comecei a trabalhar, quando foi o meu primeiro estágio na minha vida, né? E eu me lembro que era na Caixa Econômica Federal, né? Um banco aqui do Brasil, para quem não é brasileiro, né? Brasileira. Nesse banco, eu me lembro que eu cheguei e tinha uma estrutura muito bem organizada. Foi bem interessante quando eu cheguei, porque era tudo muito bem organizado. Na época, tinha uma organização que era considerada bem moderna, inclusive, porque eu trabalhava, não era uma agência bancária, era uma central de retaguarda que trabalhava
isso faz muitos anos, né? Vou admitir minha idade aqui, né? Mas era uma época que não tinha a tecnologia que você tem hoje, era muitos papéis, era época de cheques, era época de, né, que tudo era feito por papel, não tinha, os sistemas informatizados eram muito precários, né, comparativamente ao que é hoje, era tudo muito presencial, né? As pessoas iam até as agências, enfrentavam aquelas filas, enfim. E eu trabalhava nessa retaguarda. O que que era? Era uma estrutura, né, bancária que processava toda a documentação que passava pelas agências durante o dia. Então, a gente trabalhava no horário pós-expediente bancário, né? Então, era sempre assim, é uma espécie de compensação que a gente fazia para validação das transações feitas durante o dia na agência, né? Eu não trabalhava de madrugada, mas era sempre, mas tinha gente que trabalhava, era uma central assim, né? Enfim, e quando eu cheguei nesse lugar, era tudo muito organizado e tinha um sistema na época que era considerado até bem moderno na época, que era de células de trabalho. Então eram eram grupos de pessoas que cuidavam, eram várias agências que aquela central maior representava, né, agências bancárias, e a gente tinha muitos tipos diferentes de documentos, né, de sistemas ali bancários que a gente cuidava. E a pessoa que era minha chefe ali, quando eu cheguei, ela tinha feito uma organização, porque quando eu cheguei, diziam que antes era assim: algumas pessoas cuidavam de determinados assuntos. Então, aquela pessoa era especialista naquele assunto, mas só sabia daquilo, né? Então, ficava tudo muito eles ficavam muito reféns, porque uma pessoa ficava doente, aí pronto, tudo ficava desorganizado, porque não tinha outra que soubesse tão bem, né? Era tudo, né? Era o que me contavam, porque quando eu cheguei já não era mais assim. E aí me diziam que quando mudaram para esse sistema de células, o que aconteceu? Cada um que tinha um conhecimento precisou passar para os outros, porque na célula todo mundo precisava saber um pouquinho de cada coisa. Todo mundo precisava saber de tudo. Então era organizado. Ao invés de ser uma pessoa que cuidava daquele sistema do todo de todas as agências ali, não. Eram grupos, eram acho que 5 células que dividiam as áreas ali, né? E todo mundo ia aprendendo um com o outro, né? E essa minha chefe, eu lembro, era a Margarete, o nome dela. E ela era uma pessoa assim muito, ela era muito inteligente, me chamava muita atenção. Ela era muito inteligente, mas ela era uma pessoa muito justa. Então assim, quando não dava para ser alguma coisa, ela dizia não. E dizia não, assim, sem sofrimento. Eu me lembro que ela dizia não, né? Mas também, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que a gente tinha, às vezes, uma oportunidade de conversar um pouco, tal, não era muito, eu, enfim, estava entrando ali e tal, né, e não tinha, assim, tanta conexão com ela. Eu me lembro que uma vez eu fui pedir até para ela, eu queria tirar uns dias de férias, eu era estagiário e eu não tinha direito a férias, né, e ela disse não, sabe? Mas era um não que assim que não tinha, ela simplesmente pegava e explicava a situação, ó, nesse contexto não é possível, e pronto, acabou. Aí o que aconteceu? Ela saiu, né? Ela ficou um tempo, aí ela saiu, entrou uma outra pessoa que a substituiu. E esse meu outro chefe, ele era assim, o cara legal, sabe? Todo mundo gostava, ele estava sempre com um sorriso no rosto, ele não é assim, ele era responsável, mas ele sempre queria parecer muito agradável, né? E quando ela saiu, ele substituiu e ele não deu sequência ao trabalho dela. E foi claro como as coisas começaram a se perder, entendeu? Porque tinha uma organização ali que ela tinha criado, né? E ele, para ser legal, ele para, né? As coisas foram se perdendo. E aí eu me lembrei de uma outra situação que eu vivi, numa outra empresa aí depois, que eu fui trabalhar também, em que eu tinha um colega, que era um colega que ele estava já na empresa há muitos anos, né? Mas ele não era uma pessoa esforçada, né? E eu lembro que quando eu cheguei, ele até tentou se aproximar de mim, mas a gente não tinha muita afinidade, assim, nas escolhas de vida. Ele queria falar de futebol, eu não entendo de futebol. Ele tocava né, um instrumento de pagode, enfim, eu também não me ligava muito, a gente não tinha muita afinidade. Mas tudo bem, mas tinha um respeito, estava tudo certo. E eu me lembro que uma vez ele falou assim, que se ele fosse chefe, que todo mundo ia poder fazer o que quisesse, que ele ia ser um chefe legal, que nada, sabe, que não ia ter problema para ninguém, e tal.
E aí, o que aconteceu foi que, algum tempo depois, acabou que eu que recebi uma promoção e ele não. E ele ficou com muitos ciúmes, muita inveja mesmo de mim, né? Mas ele não tinha um movimento ali proativo. Então, eu estou trazendo esses dois exemplos para a gente entender assim, que não é que para a gente, quando a gente fala aqui em compartilhar amor, não significa a gente ser desorganizado, não significa a gente não colocar esses limites, porque o ego, ele é bom em colocar limites, só que na matéria a gente precisa também aprender a colocar limites. Sabe aquelas pessoas que não sabem dizer não? Pois é, quem não sabe dizer não sofre muito, né? Porque há momentos em que a gente precisa dizer não, até porque por trás de um não tem um sim, né? E por trás de um sim tem um não. Isso também é bem importante. Vou trazer um outro exemplo aqui, olha, eu tô trazendo vários exemplos, né? Mas eu me lembro também de uma colega, psicóloga, que a gente estava fazendo um curso uma época junto, e ela falou assim que ela tinha uma demanda de atendimentos individuais muito grande, né? E ela estava cansada. E ela queria desenvolver um projeto para ela dar aulas, né? Porque ela começou a perceber que ela tinha um conhecimento que ela podia repassar para mais pessoas, para outros profissionais, né? Porque ela não estava dando conta e ela estava cansada do individual. Ela sentia que ela se tornava repetitiva, né? E ela queria começar a fazer esse trabalho para ensinar outros profissionais aquele conhecimento que ela tinha, que era reconhecido pelos clientes dela, né? E aí ela disse para mim, a gente estava nesse curso, e ela disse assim para mim: então, eu quero muito fazer isso, mas eu não consigo dizer não para as pessoas, né? Então, eu acabo sempre dizendo sim para elas. E ali eu tive um insight que me ocorreu assim muito forte, sabe? De que assim, tá, mas se você diz sim para elas, você está dizendo não para você, né? E aí que tá. Só que esse não para você, o que que ele gera? Ele fazia com que esse trabalho dela ficasse restrito. Agora, se ela dissesse um não para aquela pessoa individual, aquele atendimento individual, ela podia gerar um sim que podia gerar muito mais sims, entende? Aquele trabalho que seria só para uma pessoa podia chegar para muitas outras pessoas, inclusive para aquela que ela disse não, mas não através dela. Entende? Então, é isso que a gente está aqui buscando entender esse nosso poder, tá? Nosso poder de escolha. Alguém falou aqui, né, como poder também tendo esse lugar da escolha, sabe? De a gente perceber o que é realmente, o que tem valor, o que é prioridade na nossa vida. Tudo isso gira em torno do terceiro chakra, porque a gente tem essa oportunidade de realmente identificar aquilo para que a gente está colocando o foco é realmente o caminho que faz sentido para a gente. E é aí que a gente vai entender que sim, às vezes a gente precisa de limites. O problema é a gente exagerar nos limites. O problema está sempre nos exageros, né? Porque o terceiro chakra, ele se conecta com o sexto. A Nicole até trouxe aqui no chat, né? Não foi a Nicole, acho que foi a Ana Paula, né? Que trouxe a questão, ó, o poder no sentido de poder proporcionar aos demais a busca de um sonho, incluindo o meu, né? A Ana Paula falou. Olha que interessante. O terceiro chakra está ligado ao sexto. A gente depois vai falar mais sobre o sexto chakra, né? Mas o sexto chakra é o lugar da intuição, dos sonhos, né? Que tem uma coisa mais, né, visionária, né? Desse lugar assim mais sutil. Mas se a gente entender que o terceiro chakra é o chakra do trabalho, porque ele faz parte dos três inferiores, né? Ele é o chakra, ele é material, entendeu? Então, é o chakra do trabalho, do arregaçar as mangas, é o chakra do dinheiro, né? É o chakra da prosperidade, né? Então, quando a gente começa a entender tudo isso a partir do poder, sabe, esse poder de a gente criar a realidade, mas a partir das questões materiais, porque nos chakras superiores a gente vai ter toda a nutrição espiritual, mas nos três inferiores, a gente tem as questões materiais, né? E é por isso que a gente vai percebendo como os chakras estão conectados, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, né? A gente vai começar a perceber essa conexão deles,
né? Para que depois a gente possa entender os próximos. O quarto é muito especial também, enfim, né? Mas para que a gente possa ter esse lugar de identificar mesmo como a gente está, de fato, assim, para que a gente está dando valor efetivamente, tá? Porque é aí que a gente tem essa oportunidade de perceber mesmo, né? Se às vezes a gente está um pouco mais enfraquecido, né? Porque a gente está dando valor para coisas que não são aquilo que a nossa essência, o nosso espírito de fato considera importantes. Então, esse lugar de equilibrar esse nosso ego com esse nosso espírito, a nossa essência, é tão importante, né, Luiz? Sim, e vou trazer uma questão, né, que o Adriano frisou. Eu sou a pessoa que tinha dificuldade de dizer não. Sou muito melhor. Mas, e por que a minha dificuldade de dizer não? Vinha do terceiro chakra? Não necessariamente. Mas eu tinha problemas lá na raiz, lá no primeiro chakra, distorci questões do segundo e levava essa distorção para o terceiro. Então, por que que eu tinha medo de dizer não? Primeiro, eu achava que as pessoas não me amariam se eu dissesse não. Eu achava que as pessoas não me convidariam mais se eu recusasse um convite. E eu achava que se eu dissesse muitos nãos, eu ia ficar sozinho na vida. Porque o povo gosta de quem diz sim, não gosta de quem diz não. Isso era a minha distorção, certo? E quando eu comecei a me debruçar em pessoas como a Angelina, que ela diz um não muito gostoso. E não é um não com ranço, é um não, não, não. E não é um não com justificativa, porque os meus nãos, no começo, todos vinham com justificativa. Ah, Cris Barreto me convidou. Ai, Cris, sabe o que é? É. Poxa, eu tenho um compromisso nessa hora. Mentira, não tinha nada. Mas era para não usar a palavra forte do não, porque o não era forte para mim. Ouvir não, assim, eu posso? Não. Ai, meu Deus. O que que eu posso então? Peraí, me fala o que que eu posso fazer. Então, eu ia para aquele lugar do. Eu não faço mais nada. Eu ia do 8 pro 80. Aí eu ficava, me diz o que é que eu posso fazer, tá? Então, eu vou ficar aqui esperando você me dizer o que eu posso fazer. Posso fazer isso? Não, tá bom. E aí eu ficava recolhido. O meu poder pessoal, ele ia para um lugar muito ínfimo para sustentar, sabe? E eu vi de uma das meninas aqui da comunidade que quem não sabe dizer não também tem muita dificuldade de dizer sim. Porque parece que é um sim real, mas é um sim com medo. É um sim com distorção do segundo chakra. É um sim de um autoritarismo ou não, com o autoritarismo do primeiro chakra. Que assim, tchá, meu pai me dizia muito não, agora eu vou dizer não pro mundo. Então vou brincar agora. Não, não. Eu já fui para esse polo, de dizer não para tudo. Eu disse, peraí, deixa eu experimentar o polo contrário. Não. Ah, por quê? Ah, porque eu não quero. Ainda tinha essa justificativa. Porque eu não quero também era forte para mim. Não por quê? Porque eu não quero. Não sei se vocês tiveram ligação com mães que davam a seguinte resposta. Eu perguntava, mãe, eu posso? Não. Por que que eu não posso? Por que não? Tipo, ah, e por que não? Por que não? Porque eu sou sua mãe. Ah, tá bom. A autoridade energética vinha dessa mãe, que também afeta esse adolescente, que quando sente que a asa já tá mais grandinha, diz, eu vou mesmo assim. E peita essa mãe, ou tem aquele adolescente que termina não peitando nunca. E quando você não peita figuras de autoridade mais próximas, você vai peitar um chefe ou uma chefa, você vai. Vem cá, vem aqui que eu quero conversar com você. Mas tem que ser agora.
eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Olha, eu quero um aumento. Por quê? Porque isso, eu sou maravilhoso na função que eu estou fazendo e não é justo essa troca que estamos tendo. Que também foi uma frase que até me veio hoje, assim, autoestima versus tirania. Sabe aquela coisa de, eu sou muito bom no que eu faço. Tipo, isso é um alto valor ou é soberba? Eu tinha muito essa dificuldade de entender, assim, tipo, mas ele tá falando que é bom. Me disseram que é pra nunca se auto-vangloriar. Mas quando você é realmente bom, aí você faz o quê? Não fala? Não expressa? Você sente que você é bom. Esses dias, uma pessoa aqui da comunidade me disse assim: Você sabe o quão você é bom facilitando dança circular? A minha primeira reação foi dizer: Ah, não, claro que não, não, tá tudo bem. Que era a minha reação mais tradicional. Que era, não, são seus olhos. Sabe quando você responde? São seus olhos. Eu sou tão humilde. Não é um terceiro chakra, aí é medo. O terceiro chakra veio dizer assim: eu sou muito bom mesmo. Sou muito bom, peguei muito rápido. Os meus professores me elogiavam bastante e eu sei o quanto eu administro isso bem. Sabe uma outra história curta? Eu cheguei aqui na escola e me deram a autoridade energética em relação à cozinha. Quem já esteve aqui fisicamente, me vê, a cozinha daqui é um coração de cristal. Ela é toda cercada de vidro, então não tenho como me esconder na cozinha. Cheguei, né? Sabe uma música que me representava bastante? Não sei se o povo de Portugal vai saber, mas vou cantar, ou da Argentina. Era uma música que dizia assim: eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu era essa música. Eu não já chegava dando pé na porta. Eu batia, posso entrar? Posso sentar ali? Posso abrir sua geladeira? E eu me surpreendia com aquelas pessoas que entravam e já iam direto na geladeira e abriam a geladeira. Eu dizia, gente, essa pessoa ou tem muito poder, é muito cara de pau. Na minha sensação, era cara de pau, na minha distorção. E além da cozinha, me disseram assim: agora você vai ter, sei lá, 5 voluntários. E você vai dizer o que é que eles fazem e o que é que eles não fazem. Menino, isso foi difícil. Porque tinha uma equipe da manhã, uma equipe da tarde, uma equipe da noite. Começou que eu tenho um ascendente em virgem, né? Então eu gosto das coisas organizadas. Aí a Ana, a Ana Freitas era da equipe da manhã, a Cris Barreto era da equipe da tarde e a Andréia era da equipe da noite. A Cris guardava a faca no lugar que ela achava que era o lugar da faca. A Andréia guardava a colher onde ela achava que era o lugar da colher. E a Ana Freitas guardava as panelas dentro do forno. Quando eu chegava no outro dia, eu dizia: Meu Deus, onde é que estão as panelas, as colheres e as facas dessa. Eu ficava muito perturbado nesse lugar. Mas quando vinham os voluntários, eu dizia: Ah, não, gente, está tudo bem. Eu gasto mais tempo procurando, né? Que, né, eu não queria ser a pessoa que dá limite. Aí eu lembro que teve um dia. Eu vou usar até um termo da minha terra, né? Eu acordei com uma parte do corpo virada. Não vou trazer aqui a parte. E aí, e aí eu levantei com fogo nos olhos, cheguei na cozinha, era madrugada, era tipo 3 da manhã. Cheguei na cozinha, peguei uma fita crepe e etiquetei tudo. Arrumei a cozinha inteira, botei colher, faca, panela, coador de café.
E aí, quando as pessoas chegaram nesse dia, eu digo, ó, gente, tem uma outra coisa que vai reger essa cozinha a partir de hoje. Porque se eu tenho autoridade energética aqui, eu não vou ficar perdendo minha energia com dispersão. Eu não posso. E aí as pessoas, teve alguém que falou assim, meu Deus, nunca vi uma cozinha tão linda. Parece que essa cozinha mudou a vibração significativamente. E mudou. Porque no dia anterior eu lembrei que teve uma travessa de vidro que se espatifou dentro do forno. Ali foi o limite para eu entender que tinha alguma coisa não positiva energeticamente no meu lugar ali na cozinha. E a partir desse dia, todo mundo que chegava eu dizia: aqui tem regra. Essa cozinha você precisa se encaixar onde ela está. Vou lhe respeitar a partir do respeito que você possa ter por mim. E o respeito mútuo por todas as equipes. Porque eu não queria privilegiar a equipe da manhã, ou a equipe da tarde, ou a equipe da noite. E eu já fui a pessoa que ficava na cozinha, chegava com a primeira equipe às 6:30 da manhã e saía às 23. Então, assim, teve uma hora que eu tava me sentindo o policial da cozinha e não o guardião. Então tem uma certa diferença no grau de poder que você assume e no lugar de empoderamento que você conquista na prática, na execução, sabe? É, se alguém não gostou, naquele momento eu não estava muito preocupado com isso. Eu estava preocupado comigo. Que foi o que o Adriano trouxe. Foi uma frase que me marcou muito de um amigo meu, que ele disse assim: Estou dizendo não pra você pra dizer sim pra mim. Eu fiz. Quantas vezes eu disse não pra mim? Muitas vezes eu disse não pra mim. Ah, você quer ir? Não. Ah, mas na outra vez você foi. Eu fui com você, né? Agora é sua vez de pagar essa dívida. Ainda tem isso. Alguns sims e alguns nãos terminam virando dívidas. O sim vira dívida também. Por que que eu tô falando isso? Ah, a Cris Barreto me chamou para ir no shopping. Dentro de mim tinha escrito que era não. Mas, eu gosto tanto dela, né? Vou dizer sim. E aí eu fiquei emburrado o tempo inteiro que eu tava com ela. Voltamos para casa. No outro dia, eu quero ir no shopping. E eu chamo a Cris Barreto, ela diz: Não, não quero. E eu faço uma chantagem com ela. Não, naquele dia eu não queria e eu fui. Então você vai. Você vai sim. E aí, eu tô vinculado a alguém pelo prazer? Não. Eu tô vinculado a alguém pela manipulação. E o poder pode manipular. Na verdade, você pode manipular o poder. O ser manipulador tendo o poder. Então, quem me corrompe é o dinheiro. Não, o dinheiro tem uma energia neutra. Você já tinha uma energia corrompida dentro de você e o dinheiro ressaltou. Mas eu não tenho nenhuma distorção. Tem. Se quando o poder chega, ou a prosperidade chega, ou o dinheiro chega, você não sabe muito lidar com aquilo, é porque já tinham distorções dentro de você. Distorções que podem ser da base, né? Quando meu pai ganhou dinheiro, ele saiu de casa e nunca mais voltou. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu quero o dinheiro que meu pai conquistou, eu quero ter o dinheiro parecido com o dele? Não, porque parece que quando eu ganho dinheiro, a pessoa vai embora. Então, eu não quero alguém que ganhe muito dinheiro, eu quero alguém menos estruturado, porque eu tenho essa relação distorcida com algo, né? Que aqui pode ser o poder, ou pode ser o dinheiro. Então, minha mãe, quando teve o apartamento no nome dela, ela convidou meu pai a se retirar. Então, qual foi essa relação de ver essas duas figuras autoritárias ou poderosas perto de mim, né? Fazendo esse lugar eles mandam e eu obedeço. Eu fui rebelde desde muito tempo
Eu fui submisso desde muito tempo. Como é que eu troco a submissão pelo poder sem ir para a tirania? Tipo, se eu agora tenho poder, eu vou humilhar as pessoas porque eu fui humilhado. Isso é uma distorção. Então, essa coisa de conseguir enxergar. Sabe o que eu sinto quando eu tô com Angelina? Que ela é como se fosse um grande drone. Um drone olhando muitos raiozinhos de luz por cima, e de vez em quando ela diz aquele raiozinho já tá, aquele pontinho de luz já tá precisando de um upgrade no poder dele. Deixa eu dar aquele poder. E ao mesmo tempo, quando ela vê que tá demasiado, ela pega uma coisa que ela chama de martelinho do ego e pá, quebra o ego da pessoa, tira o poder. Para a pessoa entender como é que ela lida com e sem. Inclusive, quando ela conta a história de Piracanga, né? Ela conta que muitas pessoas ali queriam o poder. E quando ela distribuiu, se ruiu, né? Era muita gente poderosa e a união, o círculo funcionando, né? A unicidade e essa distribuição do amor não foi equilibrada. E aí tem esses lugares, né? De como é que eu lido com esse descompasso, esse não balanço, esse não equilíbrio. Né, Adriano? E eu tô aqui lembrando de uma situação que eu gosto muito, eu sinceramente, eu acho que todo mundo deveria aprender a dirigir veículos. Eu tenho uma teoria, né? Porque, sinceramente, para mim, o trânsito é um lugar que ele é um excelente termômetro para a gente entender como é que está o nosso poder, como é que está o nosso ego, né? Como é que a gente está realmente controlando a nossa vida. Essa palavra controle eu queria trazer, né? Porque é desse lugar aí do ego, né, que a gente fala em controle, né? Então, assim, a gente encontrar formas de colocar limites de forma amorosa, né? Porque é isso que a gente está falando, o poder verdadeiro, né? Poder verdadeiro, a capacidade de compartilhar amor, né? Então, qualquer coisa que fuja disso, aí já são distorções, né? Se a gente partir desse pressuposto, isso pode ajudar a gente a entender melhor, então, a importância de colocar limites, porque você vai educar o seu filho, certo? Ah, então só compartilhar amor, então ele faz o que ele quiser. Uhum. Deixa uma criança fazer o que ela quiser para ver o que ela vai se tornar. Não, né? Então, nem exagerar nos limites, né? Porque o exagero dos limites também não é saudável, mas também a permissividade em excesso também, né? Olha que interessante como a gente vai conectando com os nossos outros chakras, né? Com o primeiro, segundo, terceiro, né? O primeiro, segundo, terceiro, olha como eles se conectam, né? Então é desse lugar, porque assim, esse adolescente rebelde, né, que eu estava trazendo essa referência lá, do segundo chakra trazendo mais a criança, aí o terceiro, o adolescente rebelde, que tudo pode, faz o que ele quiser, ele quebra muito a cara, né, porque ele começa a perceber que a realidade não é bem assim. Mas vamos voltar lá para o trânsito, né, porque eu realmente tenho essa teoria. Porque quando você está dirigindo, assim, às vezes você pensa assim, ah, mas o meu ego ele tá sob controle, entendeu? Não, eu não deixo o meu ego ser maior do que eu. Isso também é um outro tipo de ego, né? Quando a gente chega nesse tipo de colocação. Pode ser um ego espiritual, por exemplo, né? Também é ego, né? Mas o trânsito não tem muito como fugir, sabe? Porque de repente você está dirigindo ali, por exemplo, né? O Luiz está morando em Alto Paraíso, né? Nesse lugar que é maravilhoso, mas eu moro em São Paulo. Né? Então eu pego o trânsito de Marginal Tietê, eu pego umas coisas assim, né? E são ali muito provas assim para a gente ver como a gente está, assim, a paciência mesmo, né? Enfim. E o trânsito tem muito essa coisa assim, de que de repente vem um carro e fecha você. E como você reage, né? Tem dia que dá vontade de passar por cima, né? Ó o ego vindo à tona, assim, né? E tem dia que você vira e fala assim, tá, mas isso me leva a quê? Né? Então, o trânsito é um bom termômetro para a gente ir percebendo mesmo, porque
tem tudo isso também. Às vezes a gente tá. E aqui, quando o Luiz fala, tenho dificuldade de dizer não, eu também tenho. E sabe, gente, vamos ser honestos, né? Porque senão, às vezes pode parecer que assim, a gente está falando de um ar de superioridade. Pelo contrário, tá? Eu me coloco aqui, ó, muito junto, estamos todo mundo de mão dada aqui, aprendendo junto, tá? A gente está aqui, né? Cada um no seu processo de aprendizado. Né? Tive dois sonhos, um a noite passada e um na noite anterior, que eu já estava trabalhando o terceiro chakra, né? E vinha muito uma questão de trabalho, né? Para mim ficou muito claro isso, sabe? Assim, do quanto que eu tô ali nesse processo, assim, de me apropriar de experiências, né? Mas esse terceiro chakra, ele chama a gente à responsabilidade, sabe? E ele também convida a gente para a gente entender essa questão dos limites sem que a gente é muito louco o que eu vou falar. Mas assim, como a gente estabelece limites que não nos limitem, não nos limitem, né? Olha que interessante isso. Parece até absurdo, né, essa ideia, mas não é. Se a gente for observar bem, na verdade, assim, a gente pode estabelecer parâmetros, né? Então, vamos substituir a palavra limites por parâmetros, bons parâmetros, que permitam que a gente se organize para que a gente possa ir além, inclusive, deles. Eu gosto muito de falar, né, usar muito a palavra transcendência. E aí eu vou citar outro exemplo de trânsito. Eu gosto muito de dirigir, né? E assim, uma boa referência para mim é assim, a gente, principalmente nós brasileiros, eu não sei como são vocês portugueses, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem sempre a coisinha de dar o jeitinho brasileiro, né? Eu não gosto desse jeitinho brasileiro, tá? Eu já confesso aqui. Mas tem uma cultura do jeitinho brasileiro. E tem uma coisa assim que é legislação, vamos pegar o exemplo de legislação de trânsito, né? Leis de trânsito tem uma coisa assim de que não só leis de trânsito, mas tem uma coisa muito, né, errada no Brasil, que é assim, tem leis que pegam e leis que não pegam. Aí a gente fala, como assim a lei pega ou não pega? A lei é lei, né? Mas tem uma questão aqui que, infelizmente, existem leis que são criadas de forma aleatória, que não têm um bom propósito, né? E existem outras que têm o propósito, mas que a gente, enquanto população, de uma forma mais ampla, a gente não busca entender esse propósito. Eu vejo isso muito nas leis de trânsito, tá? Um lugar é proibido estacionar. Aí a pessoa vai e estaciona. E aí o que acontece? O trânsito para, ele fica prejudicado, porque ali não é o lugar para o carro parar, mas a pessoa para, porque ela acha que não tem problema, não vai ter nenhum guarda para multá-la, né? Olha só como, né, trazendo essa referência nossa aqui do Brasil, como isso é complexo, como a gente não está entendendo uma questão de organização de sociedade. O ego, ele traz esse lugar, tá? De organização. É a organização para a gente não perder tempo com coisas que não são, né, que demandam uma energia que não precisaria. Então, é desse lugar também que a gente pode honrar o ego, não fortalecendo ele para que ele se torne o tirano, né? Mas desse lugar de entender assim que tá, mas se tem a lei e eu respeito a lei, então eu não tô, a lei não existe à toa, ela tem um propósito. E isso não envolve apenas a mim, mas envolve também os outros. E no terceiro chakra, esse é o desafio, a gente perceber o outro, porque no terceiro chakra a gente ainda está numa experiência que ainda é muito individual. Isso é muito importante a gente ter claro, tá? Porque depois a gente vai para o quarto chakra e aí lá a experiência é outra coisa, tá? Mas no primeiro chakra, a gente ainda está muito no lugar individual, tá? É um lugar de a gente se fortalecer pessoalmente, tá? Então, e aí é muito interessante a gente ter o dinheiro nesse lugar, a gente ter o trabalho. E aqui é trabalho, não é a vocação, propósito, tá? É diferente. A gente vai em outro chakra, depois a gente vai falar mais dessa coisa de propósito, mas aqui é mais o trabalho, é a coisa mais de arregaçar a manga e fazer, né? E que a gente pode, obviamente, alinhar com o propósito, mas enfim, né? Eu não queria abrir isso agora, mas só para a gente entender, né, que esses são lugares que ainda podem ainda estar muito numa experiência ainda mais também inicial, dentro de um caminho que a gente possa olhar para a vida
né? A partir de uma espiritualidade e tal, porque nós ainda estamos nos três primeiros chakras, esse é o terceiro, né? Então, é isso que é interessante no estudo dos chakras, que a gente vai percebendo uma crescente das experiências. A gente parte da necessidade básica de viver do primeiro chakra. A gente vem para a segunda, que é já essa expressão dos prazeres. E a gente vem para o terceiro para perceber o nosso lugar no mundo. Olha que forte isso, sabe? Né? Para a gente se perceber nesse mundo. E a gente se perceber no mundo, aí a gente pode, às vezes, se incomodar com o outro, né? A gente pode pensar excessivamente na nossa individualidade e aí tem as distorções. Aí a gente vai se perdendo, né, Luiz? É, sim. As distorções foram o assunto que meio que foi costurando, né, a aula. Porque eu lembro de algo muito forte que chegou para mim, que era assim, a, a culpa é do dinheiro, por exemplo. E aí uma pessoa me disse assim, o dinheiro tem energia neutra. Quando você coloca um outro movimento vibracional nele, aí que acontecem os movimentos de distorção, né? E só para brincar um pouquinho, quando o Adriano fala sobre direção, né? Eu lembro que algo muito importante aconteceu quando eu comecei a dirigir. Eu tinha amigos que, na época, eu julgava eles como completos loucos. Porque eles diziam assim: Vamos! Você sabe dirigir! E é, eu titubeava. Tipo, a gente vai para qual local? Primeiro, eu queria ir para lugares muito abertos, onde fosse fácil estacionar, na minha concepção de fácil. Me levaram para um lugar que tem em Salvador chamado Pelourinho. Primeiro, são muitas ladeiras, vários estacionamentos têm aquele caracol e você estaciona nesses caracóis. Eu transpirava, eu suava, e meus amigos, você consegue, é fácil. E eu, meu Deus do céu, por que que eu vim pra cá? E eu consegui, alguma coisa me aconteceu, eu consegui botar o carro na vaga. Não, não arranhei, não estraguei, mas foi um rezo eu botar o carro na vaga. E eu achava que tinha muita gente me julgando, porque eu demorei de colocar na vaga. E eu achei que eu tinha que ser rápido. E por que que eu achei? Porque outra distorção na minha história era que eu me sentia mais lento do que as outras pessoas. E aí eu me sinto cobrado por mim mesmo de ser mais rápido do que eu sou. E aí eu tenho que ser rápido. E aí os meus amigos, a gente não tá com pressa. A gente só vai sair daqui quando você estacionar o carro. E eu, ah, tá bom. E, eu lembro que quando o meu ego crescia no trânsito, era quando eu queria ter um caminhão. Porque eu dizia, se eu fosse grande igual um caminhão, as pessoas não iam me cortar com um carro pequeno. E aí eu ficava, um dia eu vou ter um ônibus. E eu vou dirigir esse ônibus para cortar os carros menores. Porque eu vivo hoje em Alto Paraíso, mas eu aprendi a dirigir em Salvador, a terceira maior cidade do Brasil. Que não é levezinho, né? Não é só carros pequenos que cortam. Enfim, então tinham esses lugares. E eu sinto que é um pouco disso, sabe? Desses questionamentos em relação ao seu poder pessoal. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Que foi o começo de um livro do Prembaba. Ele perguntava assim, ele pedia para a gente se auto-perguntar. Tipo, para quem é interessante que você não tenha seu poder? Aí eu, para quem é interessante? Não sei. E ele falava muito sobre sistema, né? Para quem é interessante quando você não tem a autorização, a auto-autorização, a autorização de si mesmo ou si mesma para ser do tamanho que você é.
Muitas vezes você se encaixa no tamanho que desenharam para você. Sabe uma alusão que eu tive, acho que numa visualização, ou foi num sonho, não me lembro. Sabe aqueles brinquedos de criança? Eu também não sou novinho, não, tá, gente? Devo ser da época do Adriano. Que eu peguei caixa econômica, cheque, peguei internet para. Peguei de escada. Sabe aqueles brinquedos de criança que tem uma estrela, um quadrado e um triângulo? O buraco. E aí tem a estrela, quadrado e o triângulo, né? Nessa visão, eu era a estrela e eu estava segurando eu mesmo. Acho que foi um sonho. Eu segurava essa estrela e tentava encaixar no lugar do triângulo. Eu batia nela assim, ó. Pá! Por que você não tá entrando? Até que tinha uma hora que essa estrela ela era podada e se encaixava no triângulo. Não foi sonho, não, foi uma visualização. E eu tive assim, gente, o quanto quanto eu tive que podar das arestas da minha estrela para caber no triângulo, sendo que eu sou uma estrela. Eu não era um triângulo. Mas sabe aquele ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu fiquei batendo a minha estrela no triângulo até que ela encaixou. Ela encaixou bem encaixada? Claro que não. Mas eu achei que era um triângulo. E eu demorei de lembrar que eu não era triângulo. Por isso que muitos lugares de autoconhecimento, eles sugerem a você a ir para sua essência. Porque é tanto programa, é tanta forma pensamento, é tanta estrutura que lhe compõe, que eu sinto que é assim, onde é que a gente tira esses lençóis todos para chegar na luzinha que eu realmente sou? Quem sou eu sem esses programas todos? Tem uma música, eu acho que é da Pitty, que ela faz assim: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, se eu tirar tudo isso, quem sou eu? Então, às vezes eu tenho apegos a formas. E eu tô falando isso que eu já ministrei algumas constelações que a gente dizia assim: Cris Barreto, pode me entregar esse peso e devolver para sua ancestral, é da sua avó. E a Cris Barreto dizia: mas quem vai ser eu sem isso? Eu carreguei essa mochila a minha vida inteira. E agora você está dizendo que eu posso entregar? Não, não. Eu estou identificada com essa mochila. Como é que eu vou entregar ela? Eu vou ser quem a partir daquilo ali? Eu tinha ganhos secundários com aquilo. Eu reclamava por isso. E agora eu não vou reclamar mais? Não. Você vai poder se libertar. E muita gente dizia assim: ah, eu não quero. Eu não quero esse negócio de entregar, não. Eu tô identificado com isso aqui. Tô identificada com isso aqui. Eu achava muito interessante. Era tipo, me dá o peso que eu levo. Não, esse peso é meu, esse peso sou eu, né? Também tem uma frase do Prembaba que me marca muito, acho que é dele. Ele diz assim: quando você tem um problema, você não tem um problema, você é o problema. Porque a equação daquela conta que não muda é você, né? Se continua dando o mesmo resultado, qual é a equação da conta que não muda? Eu. Eu fiquei, uau! Ah, eu não quero ser mais o problema. E pior que você não é o problema para o outro, você é o problema para si mesmo. Pior ainda nessa equação. Então, são coisas que o terceiro chakra me faz refletir, sabe? Desse lugar de brilhar. Brilhar sem limite. E ser quem eu sou. E aí vem essa pergunta, né? Mas quem sou eu para levar para o mundo? Por isso que tem esse lugar do primeiro, do segundo, do terceiro, né? Como é que eu desago no mundo, sendo que tem muita coisa anterior? Aí o Adriano trouxe isso, se eu não me engano, no segundo chakra, que o Prembaba trouxe, que a gente está meio que preso entre o primeiro e o segundo. Como é que eu vou para o mundo sem distorção? Se eu tô cheio de distorção no primeiro e no segundo? Como é que eu subo para os sutis? Se eu tenho um monte de distorção na terra, na matéria, sabe? Então, como é que eu sutilizo como é que eu boto o telhado na minha casa sem botar a estrutura? O telhado não fica, não flutua. Ele tem que ter estrutura, né? Então me vem muito desses lugares quando eu vou
para esse terceiro chakra. Eu estava com o microfone aberto e fechei. Então, é isso que é interessante a gente ir percebendo mesmo, né? Como essa relação, né, entre os chakras vão reverberando mesmo, como essa relação vai reverberando, porque nada está solto. Isso eu gosto de falar, repetir, repetir, porque a gente esquece disso. Aí a gente, de repente, pensa assim, não, mas aí o terceiro chakra é só ele. Não, ele não está solto. Os sete estão ativos ao mesmo tempo, tá? E aqui a gente está falando dos sete principais, porque a gente tem outros também, né? Aqui a gente trabalha com essa referência dos sete principais, né? Mas é disso que a gente está falando, que as coisas estão conectadas. E aí, por isso que, né, trabalhar tão forte a base é fundamental. E aí, eu queria trazer muito uma questão assim em relação ao dinheiro, né? Porque o Luiz já trouxe aqui também o quanto assim a energia do dinheiro é neutra, né? Dinheiro é energia, como tudo é energia, né? Mas eu gosto de falar que assim a nossa forma de nos relacionarmos com o dinheiro fala muito sobre nós, tá? Porque a gente tem, e estou falando isso porque essa é a energia do terceiro chakra, né? A gente tem como investigar muito sobre nós mesmos a partir da relação com o dinheiro, porque o dinheiro mostra aquilo para que a gente dá valor, né? Estamos falando aqui sobre o valor da vida, tá? Então, e aí é muito interessante a gente perceber essas distorções, até para a gente entender como a gente assume responsabilidades, né? O que a gente entende por liderança? Tá? Hoje eu já não faço mais parte do mundo corporativo, né, das empresas há muitos anos, mas eu fico às vezes assustado quando eu vejo as nomenclaturas empresariais. Não, porque o líder, né, mas não, porque tem um cargo de liderança, porque e você fala assim, mas o que é um líder? Eu falo isso porque eu estudei administração, tá? Então assim, eu tenho, né, esse foi um caminho que eu tracei na minha vida em um determinado momento. E eu fico assustado às vezes de ver o que a gente chama de liderança, né? O que é um líder? Ah, porque ele está no topo de uma cadeia hierárquica, ele é um líder. Não, não, estar no topo de uma cadeia hierárquica pode ser um tirano. Não tem nada de líder. Um tirano não é um líder, né? Porque o verdadeiro líder é alguém que tem empatia, que consegue ver o todo, que sabe valorizar as capacidades, né? Então é desse lugar que a gente está falando desse poder enquanto capacidade de compartilhar amor. Mas é poder, entende? E aí, às vezes, a gente distorce o amor. Isso a gente vai falar depois, no quarto chakra, né? Mas só para a gente já ficar com essa pitadinha aqui, para a gente entender que até para que a gente possa entender mais a fundo o que é o amor, né? A gente está aqui explorando também essas relações, né? E eu falo do dinheiro porque traz essa percepção de valor, o que de fato, né, tem valor na nossa vida. E uma questão, eu estou trazendo aqui a questão do dinheiro para a gente chegar também no trabalho, porque assim, eu fico muito assustado quando as pessoas falam assim que a segunda-feira é o pior dia da semana, né? Porque como se trabalhar fosse algo muito ruim. Porque, sinceramente, para mim, se a segunda-feira é o pior dia da semana, é porque a sua vida não está boa, tá? Não tá boa. Tem algo aí que não tá legal, porque a segunda-feira é o início de tudo. A gente aqui na jornada dos chakras, a gente, né, enfim, quando a gente organiza, né, o Luiz e eu, quando a gente estava montando essa jornada, a gente falou, quando é que a gente, né, como é que a gente faz a programação, tal, e aí sempre vem uma questão assim, ah, mas a gente vai começar na segunda, a gente começa em outro dia, e para mim, assim, como é que a gente vai começar uma semana se não for na segunda, né? Para mim é uma coisa assim muito forte, assim, não, a semana, né? Se a gente pegar o calendário de uma forma ainda mais correta, a semana começa no domingo, na verdade, né? Mas a gente tem o domingo como dia do descanso, enfim, né? Então, embora a gente trabalhe também muito no domingo, né, Luiz? Mas assim, o Luiz, por exemplo, não para, né? Nunca, não tem domingo, é de domingo a domingo. Mas assim, é interessante a gente perceber também como a gente coloca esse começo das coisas, né? Então, assim, quando o trabalho é algo muito pesado, vale a pena a gente avaliar, né? Porque ali a gente está colocando muito da nossa vida, né? Então, puxa, a gente não falou dos prazeres, né? Olha como a gente às vezes pode estar
como a gente pode, às vezes, se perder dos nossos prazeres. Porque quando a gente fala aqui em dizer não no terceiro chakra, de colocar limites, é para isso também. É para que a gente possa estabelecer, lembra das estruturas que a gente falou lá no primeiro chakra? Dizer não faz parte do reafirmar as estruturas, né? E dizer sim também, né? Porque aí é muito fácil a gente falar assim, então eu tenho só que dizer não, então aí vai para o ego também de que não, 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 não. Espera aí, também não é, né? A gente entender o que é o não e o que é o sim, como o Luiz falou, o que que aquele não gera, que sim gera aquele não, que não gera aquele sim. A gente ter essa percepção vai ajudando a gente para que a gente se fortaleça nesse lugar desse nosso poder pessoal, que é onde vibra o nosso terceiro chakra, né, Luiz? Sim, com certeza. E todo esse percurso, ele faz parte do aprendizado. E veio algo muito forte para mim, né? De compartilhar, enquanto eu tenho bateria no celular, luz elétrica aqui na roça, ela acabou. Então eu tô no break, até ele segurar. Que é assim, eu ficava muito chateado comigo mesmo quando eu subia, sei lá, 5 degraus do autoconhecimento e da expansão e da consciência e desse lugar espiritual e matéria, e eu tinha um retrocesso. Quando eu escorregava nas mesmas cascas de banana, eu ficava irritadíssimo, assim, meu Deus, por que que isso ainda aparece para mim, né? Por que essa casca de banana continua no mesmo lugar? E eu via que ainda eram camadas que eu precisava trabalhar, né? Ah, você tá ótimo no seu poder pessoal, mas pode melhorar. Vamos, vamos conversar ali com o universo para ver se ele vai te dar um pouco mais de oportunidades para treinar esse poder, para lapidar esse poder. Ver se você realmente está no lugar de distribuir amor ou você está no lugar de uma distorção ainda desse lugar de poder, desse lugar de eu já cheguei e posso sentar confortavelmente nessa cadeira do poder, ou eu preciso de desafios ainda para saber se essa cadeira é a minha cadeira, se ela está confortável, se ela está segura para eu distribuir esse poder amoroso, né? Para eu distribuir essa amorosidade do poder. O poder não necessariamente precisa ser agressivo, mas ele pode ser objetivo, no lugar de dizer assim: você não passa daqui, porque se você passar desse lugar, você me machuca. Então eu não permito mais esse lugar do ser vulnerável para ser machucado. E quando eu não me permito esse lugar, automaticamente eu tenho empatia para o lugar de quem estava sendo machucado, para não ir para o lugar de quem machuca. Então, o terceiro chakra ele me traz muito isso, me traz muito esse lugar da consciência amorosa do poder. Ai, e é isso. Eu sinto que esse entrelace, fechando esse ciclo, né, que o Adriano falou dos 3 primeiros chakras, ele traz essa costura. Nenhum chakra é isolado, né? Então, por isso que a jornada tem esse formato para você mexer e viver, né? Eu mexo e vivo. Ah, não está confortável, ok. O que é que você faz quando algo não está confortável? Você se submete, você se rebela com aquilo, você fala, você cala, você demonstra o desconforto ou você finge que está confortável. Então, tudo isso são esses 3 primeiros chakras.
né? É uma cadeia, é um lugar muito é, junto, é um lugar muito de escadinha mesmo, de um lugar de nutrição. É a base do movimento nutricional, né? É isso. Muito bem. Então, assim, gente, a gente vai ficando por aqui hoje, né, Luiz? Porque, enfim, fomos fundo nesse chakra aí. Se deixasse, a gente ficava mais, sei lá quantas horas, né, Luiz? Eu Então, ficava. mas é interessante, né, esse tema mesmo. Acho que temos muito a explorar ao longo dessa semana, tá? E é o seguinte, eu quero deixar o convite aqui, porque amanhã nós temos a nossa roda de sonhos às 10:30 da manhã, tá? Então, assim, anotem os seus sonhos, venham. Eu estava vendo aqui, eu não sei se amanhã nós vamos ter muitos convidados, outros facilitadores para ajudar na interpretação de sonhos. Mas eu vou estar, tá? Então, assim, se a gente amanhã, enfim, tiver um número grande de sonhos e não der para ver todo mundo, não tem problema. A gente vai ver o que for possível. Mas eu deixo esse convite. Eu estou tentando ver aqui se eu consigo mais convidados, tá? Mas parece que a gente vai ter uma aula que vai pegar justamente o horário também. Mas a gente já tinha assumido esse compromisso, esse horário, vamos manter nesse horário, tá? Então, tragam seus sonhos amanhã, às 10:30 da manhã, tá? De repente, até, se for o caso, eu passo um pouquinho da hora, se tiver só eu ali, né? O Luiz vai estar junto, ajudando também, né? Quer dizer, eu não sei amanhã, né, Luiz? Eu esqueci desse detalhe. O Luiz está envolvido lá com o retiro, né, Luiz? Acho que é esse Mas horário dele. eu vou tentar. Eu vou Tudo tentar. bem. Mas independente de qualquer coisa, eu vou estar, né, às 10:30 da manhã, tá? Então venham, tragam seus sonhos, aproveitem essa noite, sabe? Assim, coloca essa intenção de lembrar dos seus sonhos. Isso é muito potente, porque às vezes a gente pode falar assim, mas o que é que os sonhos têm a ver com essa história dos chakras? Os nossos sonhos são uma expressão do nosso espírito, da nossa essência, tá? A gente fica muito mexido e ver informações a partir dos nossos sonhos. Vamos aproveitar que é carnaval, pegar um horário assim que às vezes a gente pode não conseguir e tal, e vir amanhã. Então venha, tá? Porque você vai ver que é muito especial. Então fica esse convite, tá? E é isso, né, Luiz? No mais, a programação a gente já postou. Eu não vou ficar aqui repetindo, porque acho que tá tudo no nosso grupo, né? Então é só dar uma olhadinha lá, tá bem? Então é isso, gente. Valeu. Obrigado pela presença de vocês em pleno carnaval. A gente aqui falando de terceiro chakra. Que delícia. Beijo a todas e todos. Valeu. Obrigado, gente. Beijo, gente.